Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje nós vamos receber a realizadora Meísa Medeiros para falar sobre o documentário A Ponta que Aponta para o Mar, que conta uma história de resistência de uma comunidade em Diogo Lopes, no município de Macau, no Rio Grande do Norte. Olá, Meísa, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Érica, mais uma vez estar aqui com você, com o pessoal, e muito feliz, né, com esse projeto, contar um pouco como foi o desenvolvimento dele, né, que é um projeto que foi em várias mãos, vamos dizer assim, e no sentido de também trazer essa questão do conhecimento para os jovens, as pessoas que participaram. É muito interessante, né? Vamos explicar melhor como é que foi esse processo, né? Foi um projeto bem coletivo, como você começou a falar, né? Então, assim, várias pessoas colaboraram para elaborar esse projeto e ele teve apoio da Lei Paulo Gustavo, Isso, né? Isso. E aí a intenção era o quê? Era fazer uma oficina, mas que já tinha como objetivo o resultado que seria esse documentário que conta a história da criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do Tubarão, né? A gente recebeu um convite do pessoal da Ponta do Tubarão, a pessoa do Hélio, para desenvolver um projeto para a Lei Paulo Gustavo Municipal, né, da cidade de Macau. E era um projeto de documentários, de curtas documentários, e aí a gente pensou nesse trabalho que a gente já faz, já realiza na comunidade, né, de oficinas, de formação, de desenvolver uma atividade que juntasse as pessoas da comunidade, muitos jovens, mas pessoas também com mais idade, para contar essa história dessa reserva, que é uma história muito bonita, assim como você situou, sobre uma resistência, né, de pertencimento também. Então foi um final de semana muito intenso, né, com essas pessoas, mas assim, foi uma participação assim, muito intensa também deles, sabe? Se dedicaram, se envolveram, isso, né? E uma coisa interessante é que vocês estavam em pouco tempo, né, em um final de semana, para passar conhecimentos básicos de produção audiovisual e ao mesmo tempo vocês estavam trabalhando com os jovens essa história, né? Como é que foi isso para eles? Eles já tinham propriedade ou eles foram conhecendo à medida que foram pesquisando? Então, hoje, praticamente todo mundo tem um celular na mão, né? Vale salientar que a gente fez com a produção com smartphones. Então, cada um já veio com uma bagagemzinha de alguma coisa, mas essa questão da linguagem visual, né, do audiovisual, foi algo muito novo para eles. E aí, junto com o Alexandre Santos, que também está nesse projeto, a gente falou sobre todas essas etapas, falou sobre também equipamentos, o que pode ser utilizado para capturar o áudio, os vídeos da melhor maneira. E assim, foi uma coisa que chamou muita atenção deles, algo que eu acho que não foi pensado antes, ou então pesquisado, enfim. Então, eles vendo aquilo ao vivo, né, participando junto conosco, ajudando, pedindo para registrar, fazer as imagens, o áudio. Então, foi muito interessante a participação deles nesse sentido e o resultado que deu. E como é que foi para a comunidade, né? Quando vocês chegavam para gravar, coletar os depoimentos? Foi ótimo, porque assim, como a gente já estava com as pessoas da comunidade, todo mundo já se conhecia, né? O Hélio já meio que sinalizava para as pessoas que a gente ia fazer esses convites. Algumas pessoas já eram conhecidas nossas, né? A gente já sempre está por lá. Então foi muito tranquilo, né? A gente não teve nenhuma dificuldade nesse sentido. E o que é que você percebeu nesses jovens, né, durante o processo e após realizar o filme? O que é que você percebeu de mudança deles em relação ao pensamento, em relação tanto ao audiovisual como ao conhecimento da sua própria história, né, da história da sua comunidade? Eu percebi assim, um interesse muito grande de conhecer e um interesse de participar de outras oficinas, outras possibilidades, perguntando se a gente ia voltar e de calma, vamos ver próximos projetos, né? A gente pode contemplar essas mesmas pessoas, outras pessoas também, outros tipos de oficina, essa troca com os mais velhos. Então, eu acho que foi uma coisa que fez uma reflexão na vida deles, nesse sentido, dessa troca realmente, da nova geração com as mais antigas e de aprender a ouvir, né? Que eu acho que é um pouco que a gente está faltando, um pouco dessa nossa geração, nessa geração mais jovem, é ouvir um pouco esses mais velhos. Então aí mais um potencial de audiovisual, né, que pode contribuir na formação dessas pessoas, né? Exato, exato. Bacana. E o que é que você assim destacava desse momento, dessa experiência? Eu acho que é uma história muito bonita de resistência, como foi falado,
E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, realmente dessa troca desses jovens, né? Deles terem esse interesse de não contarem só essa história, mas eles lembraram outras situações, outras histórias interessantes da comunidade, que a gente frisou muito essa questão, que nem a história necessita ser bem contada para a gente poder gerar um produto, né? E às vezes uma história que parece tão simples, sendo bem contada, bem elaborada, tem um significado muito grande e pode ter um alcance muito grande também. Então, eu acho que eles ficaram nesse pensamento também de outras histórias que eles já viram falar, eles prestaram mais atenção e mais importância, vamos dizer assim, sobre isso. Bacana. Então, Meisa, vamos ver agora o filme, né? Vamos sim. Vamos assistir ao documentário A Ponta que Aponta para o Mar. A história da reserva, ela inicia aí por volta dos anos 95, né? Final de 95 para 96, com uma tentativa de grupos estrangeiros de se apropriar de uma área fundamental para a atividade tradicional, que é a pesca artesanal. Quando a gente teve notícias de que um grupo de italianos estavam querendo se apoderar, se apossar de uma faixa de terra aqui que a gente conhece como costa. Com pessoas andando na restinga e dizendo para os pescadores que a costa tinha um dono. Então esse é o primeiro conflito que a comunidade tem com esse grupo, um grupo desconhecido, né, que quer se apropriar desse território. É uma área utilizada por pescadores e que na época ocorreu que começaram a colocar vigias na costa. Para nós a defesa era uma defesa do território pesqueiro, né? Das condições de trabalho das pessoas, né? Dos seus modos de vida. E depois, com o tempo, apareceu rancho de pescadores queimados, né? E pessoas da comunidade, especificamente os ranchos de Dona Lelé e de Ribinha. Eu tinha um rancho, eu e um amigo meu tinha um rancho lá na costa, aí o rancho apareceu queimado. Aí a gente soube que foi um rapaz que tomava conta da costa, os italianos, diziam ser italiano, que tinham comprado a costa. Começaram as inquietações, porque até então ninguém nunca tinha ouvido falar que a costa tivesse um dono. E sim, que eram terras da União, né? Quando a gente soube realmente que eram essas pessoas, aí a gente se movimentou, eu, Pabitar, e um monte de gente daqui, a gente fez um movimento, a gente foi para a costa, a gente botou bandeira, a gente fez um monte fez uma revolução aqui, né, de Diogo Lopes, por conta disso, né? Porque depois desse, que eram os pequenininhos, eu fiz outro rancho aí, queimaram novamente. E o que acontece? Isso causou estranheza, né? Causou uma estranheza porque esses ranchos, eles eram usados por pescadores de Três Malhos, por pessoas das comunidades e principalmente Diogo Lopes e Sertãozinho, que frequentavam a costa em fins de semana ou em feriados, só para o lazer. Além de ter acontecido esse fato da queima dos ranchos, né, a gente sentia como fosse de uma certa forma coagido, né, por não ter mais aquele acesso livre ao espaço da costa. E ainda foi visto também a presença de possíveis, né, proprietários desse trechinho que tinham comprado lá no Minhoto, andando em Diogo Lopes e pedindo ajuda aos pescadores para atravessar o rio, né, que é o estuário, para ir na costa. E que eles queriam fazer, né, um reconhecimento
de barco, né, de toda essa parte do estuário aqui. E aí foi outro momento que a comunidade também se uniu e disse que não iria acontecer esse reconhecimento, né, que eles tanto queriam. Então, houve, a partir desses fatos, a mobilização. Como também o Fora Italianos, porque o recado que chegava à comunidade é que era um grupo de italianos, né, que tinham comprado a costa. E aí a gente conseguiu fazer uma articulação na praia com os donos de barcos, né? Inclusive eles ofereciam óleo, né, como combustível e dinheiro também para aqueles que quisessem ir. E pelas ações que a própria comunidade realizou do contra, né, de buscar apoios, esse pessoal também sumiu do mapa, né, aqui da região, e deu, de certa forma, uma tranquilidade, né, à população de que se tinha resolvido a situação. Aí depois, né, já em 99, finalzinho de 99, a gente teve outro evento, né, que foi um evento também de agressão, de crime ambiental. Com a chegada da cassinicultura na região, tentativa de empreendimentos dentro do manguezal. As pessoas já sabem que mangue e o conjunto, né, o manguezal, ele é protegido por lei. Porque a pesca dentro do estuário, né, uma pesca realizada por mais de 300 famílias, realizada dentro desse braço de mar, estava ameaçada com a possibilidade da cassinicultura instalada. E aí foi muito difícil, não é, convencer aqueles homens que estavam ali realizando um serviço, sendo pago para isso, para que eles parassem. Novamente, então, a gente se faz mobilizações, reúne a população, chama para discussão os órgãos ambientais e competentes para assumir esse papel, né, conosco. E uma das coisas que a gente utiliza para fazer a população compreender a importância da criação da unidade de conservação é um encontro ecológico. O primeiro encontro ecológico foi em 2001. 2001, 2002 e 2003 foi quando aconteceu já a assinatura do decreto pela governadora Vilma de Faria, aqui mesmo na reserva, em Diogo Lopes. Um grande evento que tinha do encontro ecológico. Um evento onde a gente vai reunir diversos parceiros, as instituições de ensino, né, como o FRN, o FPB, o FPE, entre outras instituições, a UERN, e também vamos nos somar ou pedir o apoio do Ministério Público, da OAB, dos órgãos ambientais, sendo que o fundamental é a participação da população dentro disso tudo, né, desse processo de luta para a criação. E eu costumo dizer que o encontro ecológico trouxe muita informação e também ensinamento. A gente faz uma opção de mudar o nome de Área de Preservação Ambiental, que era o pedido inicial, para uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E foi assinado assim, um projeto de lei, na época a governadora veio aqui em junho de 2002 e foi encaminhado esse projeto de lei para a Assembleia e no mesmo ano ela foi votada, aprovada e foi criada a reserva, né? A Unidade de Conservação, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Estadual Ponta do Tubarão. E em 18 de julho de 2003, né, é criada a reserva. Bem, e qual o objetivo principal para a criação da reserva? Melhorar
a qualidade e condições de vida da sua população tradicional. Em junho nós faremos 21 anos, né? Em junho desse ano. Né? A gente vê os avanços e aquilo também que não se conseguiu avançar, que seria contra os nossos princípios e ideais. Né? Se a gente permanece, de certa forma, um ambiente ainda equilibrado, um manguezal preservado, né? Umas dunas preservadas, apesar de toda essa ação antrópica que existe aqui, né? Mas a gente ainda consegue dizer que aqui tem um resultado positivo. Né? E tem um resultado positivo do ponto de vista do território. Né? Nós estamos aqui garantidos numa unidade de conservação. Ninguém está sendo ameaçado de ser expulso, de ser retirado da comunidade. Acho que a ameaça maior, talvez, que a gente tenha é a falta de esperança da própria população, a falta de perspectiva de se iludir com o capital. E se tivesse, não fosse a reserva, o Globo estava como canoa. Acho que os moradores, pelo menos essa parte daqui da praia, daqui mais perto da rua, já tinha se embora tudo para trás do morro, como canoa. O pessoal tem casa até lá no pé do morro, lá em canoa, porque venderam os terrenos, o povo chegava botando dinheiro, o povo pobre, precisando, não tinha. Venderam tudo e hoje em dia Canoa Quebrada, acho que o senhor conhece já, né? Hoje em dia Canoa Quebrada é uma das praias mais badaladas do Ceará. Quanto a isso, a criação da reserva foi fundamental. Foi assim, determinante mesmo, né? Para que garantisse aos moradores que ainda viriam, né? E para as futuras gerações, a permanência deles nesse território. Hoje a reserva é um espaço de conhecimento científico, né? Vem muitos estudantes, pessoas que também fizeram já trabalhos científicos aqui dentro da reserva. Então é uma unidade hoje que eu acredito que, apesar dos seus percalços, mas tem muito a contribuir para o melhoramento dessa área aqui entre as comunidades de Barreiras, Sertãozinho, né? Por que não dizer como existe uma parte da reserva que é território do município de Guamaré, né? Em torno de 5% dessa área da reserva, parte desse território é de Guamaré. E então, aqui na RDS Ponta Tubarão, né, o Turismo Básico Comunitária, nós recebemos, né, grupos de universidade, pessoas que vêm para cá fazer um turismo ecológico, né? E nós estamos em um território que tem vários equipamentos, né? Equipamentos esses para a realização de eventos, que temos o Centro Amagoa, o Ecoposto, o espaço Nosso Barco, CJP. Temos um barco, Frei Alfredo, que oferece, possibilita, né, os turistas fazer, os visitantes, as trilhas, seja trilhas na parte aqui do Rio Tubarão, como também temos outras trilhas. Temos um coletivo, né, um grupo de guias, uma equipe capacitada, né, para conduzir os visitantes, tanto seja para a parte das trilhas marinhas, como para as terrestres, né? Ou seja, para as dunas, o pôr do sol, belíssimo aqui na RDS Ponta Tubarão, né? Para quem não conhece, é importante vir conhecer
O famoso Morro do Bento, Diogo Lopes, a reserva, é um lugar tranquilo, acolhedor, para todos e todas aqueles e aquelas que possam vir conhecer. Então, às vezes eu tenho dito assim para algumas pessoas, e mesmo em círculos de conversa ou rodas de conversa, eu tenho dito muito assim: uma pessoa tida rica ou endinheirada, ou que tem tudo que o dinheiro compra, quando chega aqui, o que é que vê? Ele já tem plano de saúde, já tem transporte, já tem empreendimentos, às vezes até em diversos cantos, tem dinheiro aí aplicado, uma série de coisas. Não precisa de nada. Mas quando ele bate o olhar aqui, ele vê uma coisa que ele não tem: a qualidade de vida, né? Aquilo que nós temos, certo? Uma paisagem, bem, uma beleza que ele não encontra e que inclusive o dinheiro dificulta ele ter, porque ele não tem, ele está muito apegado ao dinheiro para viver tranquilamente aqui, né? Desfrutando. Então o que é que acontece, né? Assim, na minha visão, ele quer tirar a única coisa que nós temos, pensando que ele vai ser feliz com isso, né? E nós, se nos iludirmos, a gente cede a única coisa que nós temos, trocando por um capital que é volátil, que vai se acabar a qualquer momento, né? Que ele vai viver deslocado, que ele vai perder a orla, que ele vai parar detrás das dunas ou vai morar numa favela, né? Então tudo isso que nós temos, a gente não pode se iludir e trocar por um sonho que não cabe a gente. Acho que a gente já está realizado no sonho. E aí a gente só pede, né, a essas gerações que estão chegando agora e as gerações que já estão mais avançadas, que elas trabalhem com esse querer permanecer cuidando dessa unidade, né, de querer defender a unidade. É um presente que uma geração lutou e que entrega para essa geração que está agora e para as próximas que virão. Então, é cuidar e conservar, né? Porque a gente tem que fazer esse trabalho de retirar da natureza e devolver para ela o que ela precisa. O cuidado é fundamental. Tão belo sol brilha no horizonte, pintando no céu novo dia. Um pincel colorido aquarela que o bom pescador principia. Hora de partir para o mar, enfrentar com certeza o remanso. Depois de um mero descanso. Pois é, a gente viu o documentário, né, A Ponta que Aponta para o Mar, né? E uma importância muito grande, né? A gente conhecer histórias como essa, né, Meisa? Exato, exato. E a importância também das políticas públicas, né? A Lei Paulo Gustavo veio aí e contemplou muitos profissionais, também essas comunidades, muitas comunidades como a de Diogo Lopes, e entender que
é uma ferramenta muito importante, né? A continuação desses projetos, a gente vê que um filme desse, realizado por jovens da comunidade, vai ter uma visualização nacional, né? Então, eu acho que é isso, é manter esses projetos, né? A importância das políticas públicas e, assim, os municípios, estados entenderem que isso realmente é muito importante, né? Viver essa nossa cultura. Pois é, Meisa, parabéns pelo projeto, Obrigada. né? Sucesso, vida longa aí ao audiovisual independente, né? E que venham tantas outras produções, né? Muito obrigada, Érica. E o programa de hoje está ficando por aqui. Mas você sabe, né? Toda semana a gente tem aqui o encontro marcado com a produção audiovisual independente. E eu espero você. Tchau, tchau.